Fala galera, professor João aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então a gente vai dar continuidade àquela série de videoaulas de introdução à teoria dos números, né? No último vídeo eu falei sobre axiomas de Peano e agora a gente vai adentrar nos números naturais. Então a gente vai começar a trabalhar com as propriedades e algumas proposições relacionadas aos números naturais. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é de onde a gente está partindo, né? E aí esse ponto de partida é o quê? Você tem uma familiaridade com o conjunto dos números naturais. Aquele conjunto tem 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Juntamente com duas operações importantes. A primeira operação é chamada operação de adição, que é essa operação aqui, e a operação de multiplicação, que é essa operação aqui. Tá? Então eu sei quais são os números naturais e eu sei bem quais são essas duas operações. E aí a gente tem algumas propriedades então. A gente diz que a adição e a multiplicação estão bem definidas, vamos colocar assim. Ou seja, se eu pegar quaisquer 4 números reais, A, B, A', B', então o que significa dizer a adição e multiplicação estão bem definidas? Né? Tá, se eu tenho esses 4 e se eu tenho que A igual a A' e B igual a B', né? Se eu tenho essas hipóteses, então o que eu tenho? Que A mais B é igual a A' mais B'. E que A vezes B é igual a A' vezes B'. Né? Então, se eu tenho números iguais, as operações relacionadas a esses números vão ser iguais. Bom, seguindo então. A gente tem a propriedade 2 aí. Adição e multiplicação são comutativas. Então, se eu tenho 3 números naturais, A mais B é igual a B mais A. Então, se eu tenho... o C não precisava aqui, né? Eu posso ignorar esse C aqui. Só preciso do A e do B para essa propriedade aí. Você tem o A e B como números naturais, então A mais B igual a B mais A e A vezes B igual a B vezes A. A soma e a multiplicação são comutativas. Eu posso comutar. Eu posso trocar de lugar os termos dessa operação, dessas duas operações, e o resultado continuará sendo o mesmo. A 3. Adição e multiplicação são associativas. O que significa isso? Agora sim, se eu tenho 3 números naturais, tá? Para quaisquer números naturais que eu pegar, se eu tiver A mais B mais C, se eu efetuar primeiro A mais B e só então somar com C, eu obtenho o mesmo resultado que se eu somar B e C primeiro e só então somar com A, que é a gente efetua o primeiro que está dentro do parênteses. Né? Então, se eu tenho essa associatividade que eu posso fazer na soma e na multiplicação a mesma coisa. Eu tenho um produto AB vezes C e o resultado disso é o mesmo que se eu primeiro multiplicar BC e só então multiplicar com A. Quarta operação aí, quarta propriedade, desculpa. Adição e multiplicação possuem elementos neutros. O que é o elemento neutro da soma? É o número pelo qual eu vou pegar qualquer número natural e somar com ele, vai continuar dando esse número natural. Tá? Qual que é o elemento neutro, então, da soma? O zero. A gente chama ele de zero. Para qualquer número natural, se eu pegar qualquer número natural A, se eu pegar A mais zero, vai dar o próprio A. Então, zero é o elemento neutro da multiplicação. Da soma. O elemento neutro da multiplicação é o 1. Porque se eu pegar qualquer número natural e multiplicar por 1, eu obtenho o próprio número natural. Então são essas 4 propriedades a princípio. Agora a gente tem a propriedade 5. Distributividade, né? Aquele no ensino médio, no ensino fundamental, ensinando pra gente como chuveirinho ou porcada, que a gente multiplica porcada, né? Então a multiplicação é distributiva em relação à adição. Então se eu pegar quaisquer 3 números naturais, A, B e C, e se eu multiplicar, se eu tiver essa operação aqui, A vezes B mais C, isso aqui eu aplico aqui A vezes B e A vezes C. Então, A vezes B mais C é igual a AB mais AC. Isso aí é chamada distributividade, propriedade distributiva. A 6, integridade, em alguns lugares aparece como fechamento. Né? Dados 2 números naturais, aqui eu não escrevi antes, mas quando eu coloco o asterisco, significa que eu estou excluindo o zero. Então, N asterisco é a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Né? Então, integridade é o seguinte... se A e B são números naturais não nulos, então AB, o produto AB vai ser um número natural não nulo. Tá? Então presta atenção, A vezes B é um produto que é não nulo. Desculpa, A e B são números naturais que não são nulos, então o produto não vai ser nulo. Tá? Isso aí é chamado de integridade. Em alguns lugares aparece como lei do anulamento do produto. Na minha primeira prova da faculdade de matemática elementar, eu errei isso, né, que eu escrevi E. É o que eu vou falar aqui agora, né? Pela contrapositiva.
Contrapositiva é voltar negando, né? Isso na introdução à álgebra a gente estuda um pouco sobre, na lógica matemática também, né? A contrapositiva. O que é a contrapositiva? Se eu tenho uma proposição que é verdadeira, a volta, eu começar de trás para frente negando tudo, e lógico, obedecendo as propriedades lógicas da negação, continua sendo válida, né? Então, observa aqui, eu disse no início da propriedade que se eu tenho A e B números naturais, então o produto é natural, não nulo. Tá? Agora, o que é a contrapositiva? Se eu pegar um produto sendo igual a zero, eu estou voltando, começando de trás para frente negando. Aqui eu estou dizendo que o produto é não nulo, porque pertence a n asterisco. O que é a negação disso? O produto é nulo. Tá? Então, olha aqui. A e B é igual a zero. Se A e B é igual a zero, então A é igual a zero ou B é igual a zero. É o contrário do que está aqui, né? Eu voltei negando. Então eu errei isso. Eu coloquei ao invés do ou, isso em matemática é muito errado, né? Aliás, não existe muito errado ou pouco errado em matemática. Errado é errado. Então eu coloquei E nessa prova, né? Isso o professor me ensinou isso lá, porque ele frisou bastante o meu erro, então não esqueci nunca mais isso, em 2007. Há muito tempo atrás. Então A igual a zero ou B igual a zero. Tá? Isso é chamado integridade ou fechamento ou lei do anulamento do produto. Tricotomia. Propriedade 7. Tá? Se A e B são números naturais não nulos, mais uma vez, uma e apenas uma das seguintes possibilidades é verificada. Então, vamos lá de novo. Se A e B são naturais não nulos. 1, 2, 3 e assim por diante. Só não pode ser o zero. Então, uma dessas três aí propriedades vão ser verificadas. Possibilidades, né? Então, primeiro, ou os dois números são iguais. Segundo, ou vai existir um número C também não nulo, tal que B igual a mais C. Ou vai existir um número C natural não nulo, tal que A igual a B vezes C. Essa segunda possibilidade, a gente diz o quê? Que A é menor do que B. Tá? Quando isso aqui acontece, essa segunda possibilidade aqui acontece, é a mesma coisa de eu dizer que A é menor do que B. Por que A é menor do que B? Porque eu preciso somar uma certa quantia ao A para que esse resultado chegue em B, seja igual a B. Essa quantidade que eu estou falando é o C. Tá? Então, se isso acontece, a gente diz que A é menor do que B. E a terceira possibilidade, a gente diz que B é menor do que A. Né? Porque eu preciso acrescentar a B uma quantidade C para que eu chegue em A. Ou seja, B é menor do que A. Então, são essas 7. E aí, nós temos agora algumas consequências dessas definições, algumas propriedades que a gente vai trabalhar agora. Então, essa primeira aqui é bem simples, né? Para todo número natural não nulo, ele vai ser sempre maior do que zero. Isso aí é direta, né? Essa segunda aqui, se A mais B é igual a zero, então A é igual a zero e B é igual a zero. Você tem uma soma dando zero, então os dois têm que ser zero. Uma soma de naturais, né? Nós estamos falando aqui dos números naturais. Então, se uma soma de naturais é zero, então os dois obrigatoriamente têm que ser zero. Diferente da lei do anulamento do produto, né? Lá atrás era o quê? A, B igual a zero, então A igual a zero ou B igual a zero. Agora é o quê? Se A mais B é igual a zero, então A igual a zero e B igual a zero. Então, tomar bastante cuidado com isso aí. Mas como que a gente demonstra isso? Então, os dois são zero. Então, a gente pode ir por absurdo, né? Suponha que B é diferente de zero. Nesse caso, teríamos o quê? Se o B for diferente de zero, o A é menor do que zero, o que é um absurdo, né? Logo, B é igual a zero. Analogamente, a gente chega aqui A é igual a zero, né? Como queríamos demonstrar. Então, tá uma demonstração simples aí da soma, né? É um absurdo porque o A ser menor do que zero. Porque o A é natural, os naturais são maiores do que zero, né? Se eles forem não nulos. Seguindo agora, né? Primeira proposição. A vezes zero é igual a zero para todo número natural. Então, vamos entender essa demonstração. A vezes zero é igual a zero para todo número natural, tá? Então, vamos supor. A vezes zero é igual a vezes zero mais zero. E pela propriedade distributiva é igual a vezes zero mais A vezes zero. Agora, tá? Se tivéssemos A vezes zero diferente de zero, a gente quer chegar que isso aí é igual a zero, né? Se a gente tivesse isso aí diferente de zero, então o que ia acontecer? Então a gente teria que A vezes zero pertence a n asterisco, né? E, portanto, teríamos A vezes zero maior do que A vezes zero. Isso lá atrás daquela propriedade
da segunda possibilidade da tricotomia, né? A gente tem que A igual a B mais C. Então, B é menor do que C. Então, a gente teria isso aí, A mais 0 é maior do que A mais 0, o que é um absurdo, né? Logo, A vezes 0 é igual a 0, né? O que é o absurdo? É supor que A vezes 0 é diferente de 0. Então, está aí demonstrada a primeira proposição. Proposição número 2. A relação menor do que é transitiva. Ou seja, o que significa isso matematicamente? Que se eu tiver três números naturais, A, B e C, A menor que B e B menor que C, então A é menor do que C. Isso é a transitividade da propriedade. Aliás, a propriedade é transitiva. Então, A menor que B e B menor que C, se eu tenho essas hipóteses, então eu garanto que A é menor do que C. Vamos demonstrar isso aí também. Então, como A é menor do que B e B menor do que C, então lá da tricotomia a gente tem que vão existir E e F também naturais, tais que A ou B é igual a A mais E e C é igual a B mais F. Segunda e terceira possibilidades lá da tricotomia. E aí, por associatividade, nós temos que C é igual a B mais F, ele vai ser igual a, se eu colocar no lugar de B, isso aqui. Então, eu tenho A mais E mais F, ou seja, C é igual, vou colocar um parênteses aqui, associando, o E mais um F, que é um número particular, um G qualquer. Então, eu estou somando aqui é um G, por exemplo, né? Então, a gente conclui aqui que C é igual a mais um número, G. Também pela tricotomia, isso aí garante que o quê? Que A é menor do que C, como queríamos demonstrar, né? Então, está aí a demonstração da proposição 2. Por fim, essa é a proposição 3 agora. A adição é compatível e cancelativa com respeito à relação menor do que. Então, a adição é compatível e cancelativa com respeito à relação menor do que. Ou seja, matematicamente, para quaisquer três números naturais que eu pegar, se A for menor do que B, não, desculpa, agora é um se somente se, não é um se então. Agora eu tenho uma equivalência. Então, uma garante da esquerda garante da direita garante da esquerda. É uma condição necessária e suficiente. Então, A menor que B, C e somente C, A mais C é menor do que B mais C. A adição é compatível e cancelativa, né? Como se aquela história de eu poder somar dos dois lados aqui da inequação o mesmo número natural. Isso vai valer para os reais também, mas aqui nós estamos falando especificamente dos naturais. É um se somente se, então tem ida e volta, né, nessa demonstração. A gente precisa, primeiro usando como hipótese que A é menor do que B, e aí a gente precisa chegar que A mais C é menor do que B mais C. Então, é isso que a gente vai fazer. E aí, lá da tricotomia de novo, vai existir um D pertencente... Opa, não um delta, né? Então, vai existir um D pertencente aos naturais, não nulos, tal que B é igual a A mais D. E aí, então, pelas propriedades associativa e comutativa, o que a gente vai ter? Então, vamos lá. Eu sei que B é igual a A mais D. Então, se eu somar dos dois lados da igualdade um C, na igualdade a gente sabe, né? Então, B mais C é igual a mais D mais C. Associando o D e o C, a gente vai ter que B mais C é igual a mais D mais C, ou C mais D, né? Então, a gente tem que B mais C é igual a mais C mais D. E agora a gente tem a nossa conclusão final aqui, onde B mais C é, portanto, maior do que A mais C. Porque eu preciso somar ao A mais C um D para só então conseguir chegar em B mais C. Então a gente tem, portanto, a nossa tese, né? A gente partiu da hipótese e a gente chegou na tese. Isso é a ida, né? A gente precisa demonstrar também a volta, né? A gente supõe que A mais C é menor do que B mais C. Isso aí é a volta agora. A gente precisa chegar que A é menor do que B. Se A mais C é menor do que B mais C, então pela tricotomia, a gente tem três possibilidades, né? Primeiro, A igual a B. E aí, se A igual a B, então A mais C é igual a B mais C, que é falso, né? Por causa da hipótese que a gente tem ali. A gente pode ter também que B é menor do que A. E aí, se B é menor do que A, então pelo que a gente acabou de demonstrar, a gente teria que B mais C, na ida dessa proposição, né, é menor do que A mais C, que também contradiz essa hipótese aqui, né? Então, falso também. E a terceira, que é a única possibilidade que resta, né? B ser maior do que A, ou A é menor do que B, né? Que é onde a gente queria chegar, como queríamos demonstrar.
Chegamos aí na demonstração dessa proposição. E para finalizar, tem 3 proposições aqui que eu não vou demonstrar, vou passar por elas. E são essas 3 proposições aí, a 4, a 5 e a 6, que são... a forma de demonstrar elas é muito parecida com o que a gente acabou de demonstrar, então fica como exercício. A multiplicação é compatível e cancelativa com respeito à relação menor que. Então a mesma coisa que a gente fez para soma vai valer aqui também para multiplicação. Tá? Se eu multiplicar por C, multiplicar por um C aqui, vai continuar valendo. Tem que tomar cuidado, que é para os números naturais, né? Se fosse para os números reais, a história seria outra. Proposição 5. A adição é compatível e cancelativa com respeito à igualdade. Então, se eu tenho A igual a B, se somente se, A vezes C é igual a B vezes C. E a 6, a multiplicação é compatível e cancelativa com respeito à igualdade. Né? A mesma coisa para a soma. Então, se eu tenho A igual a B, então A vezes C, se somente se, A vezes C é igual a B vezes C. A forma de demonstrar essas 3 proposições aí é muito parecida com o que a gente acabou de demonstrar para as outras propriedades aí. Então é isso aí, finalizamos aqui mais uma videoaula de teoria dos números. Bons estudos e um abraço.